Entrevista do dia. O deputado Fausto Júnior convocou o deputado e candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, para falar sobre a denúncia de fraude na saúde do estado do Amazonas quando ele assumiu o cargo de governador interinamente em 2017. Mas o deputado Davi Almeida preferiu não ser sabatinado na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o deputado Fausto Júnior. Boa noite, deputado. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Mix FM. Infelizmente, nós vemos aí que os eleitores, aquelas pessoas que acreditam no ex-governador Davi Almeida, perderam ali uma oportunidade de um esclarecimento. Ele realmente fugiu do debate de uma convocação do qual ele anteriormente havia se convidado de forma teatral, para a CPI, para dar esclarecimentos como aquele que não tinha nada a temer, não tinha nada a dever também, mas no momento em que ele foi chamado, ele realmente se acovardou e não foi dar os esclarecimentos que a sociedade precisa ouvir em relação ao seu governo interino. Deputado, então vamos só para lembrar para os nossos ouvintes exatamente que contratos foram esses, O que aconteceu? Então, ganharam destaque duas situações. A primeira foram os exames de colposcopia e conização, que foram investigados no âmbito da CPI da saúde. Esses tiveram superfaturamento aí, para você ter uma ideia, foi pago para a empresa R$870 mil e a empresa teve um custo de apenas R$60 mil para realizar o serviço. Então, perceber que teve um sobrepreço de mais de R$800 mil. O outro caso, que também foi bastante estarrecedor para todos nós, que está sendo investigado tanto pelo Ministério Público do Estado como o Ministério Público de Contas, é o caso do superfaturamento das cirurgias realizadas pelo Instituto IMED. E nesse caso, cada cirurgia teve um valor unitário de R$10.800, sendo que o custo para a realização dessas cirurgias era de R$1.400. Ainda vale lembrar que, além desse absurdo sobrepreço, pagaram por 5.000 cirurgias, tendo realizado apenas 2.000 cirurgias. Então perceba que teve sobrepreço e superfaturamento, que são duas coisas diferentes, Então, você percebe que é difícil argumentar e negar esses fatos. São fatos que estão sendo elucidados não por mim, mas pelos órgãos de controle. E a sociedade precisa ouvir os esclarecimentos, já que o ex-deputado e ex-governador se diz inocente, obviamente, mas não tem argumento. Ele se desequilibra, ele se descontrola quando alguém fala e questiona sobre as suas ações, mas a questão não é o grito, a questão é o argumento. A gente precisa saber qual é a verdade. E todos nós, enquanto homens e mulheres públicos, precisamos esclarecer a sociedade sobre os nossos atos. E ele fugiu dessa oportunidade de esclarecimento. Deputado, nesse momento político é importante, esclarecermos que esta convocação está relacionada com o ex-governador Davi Almeida e não com o candidato a prefeito agora, não é isso? Perfeitamente. Eu, inclusive, enfatizei isso quando propus a convocação. Nós tivemos um posicionamento político partidário em relação à candidatura do atual candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, que em nada tem a ver com a questão da convocação. A questão da convocação foi pelo fato de ele ter criticado as investigações da CPI da saúde e ao falar que não teve oportunidade de falar, de se defender naquele momento. Eu apenas resolvi esse problema. Eu o convidei para ele ter essa oportunidade, já que ele estava se sentindo injustiçado. E ele não foi. Ele fugiu, não deu satisfação. É importante falar isso, não apresentou nenhuma justificativa sequer para a sua ausência. Então, ele realmente não tem um compromisso com a verdade. Ele tem um compromisso com a eleição dele, que são coisas diferentes. Exatamente, era a minha pergunta a seguir, O que o deputado alegou para não prestar esses esclarecimentos? Nada. Ele realmente comeu a Bil. Fugiu e comeu a Bil.
E o que ainda pode ser feito para esclarecer esse assunto aí dos exames superfaturados na gestão interina de Davi Almeida lá no ano de 2017? Algum órgão de controle pode ser acionado ainda nesse momento? Em relação às cirurgias superfaturadas pelo Instituto IMED, ainda existe um procedimento aberto dentro do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Contas, que ainda está em andamento. E em relação à questão dos exames de colposcopia e conização, esse processo existe também no Ministério Público do Estado. Eu estarei também fiscalizando e cobrando, independente de ter eleição ou não, é importante a gente falar disso. O convite continua aberto para a semana que vem, se ele quiser ir até a Assembleia e prestar esclarecimento. Isso é importante ser falado, porque nada tem a ver com o meu convite em relação à eleição. Meu convite, ele está comprometido com a verdade e com o esclarecimento que a população precisa ouvir e precisa tomar. E vamos aguardar os posicionamentos dos órgãos de controle que estão com esses procedimentos em aberto e vamos acompanhar também através do nosso mandato. Tenho certeza que outros colegas também o farão e dessa forma esperamos que a justiça seja feita. Deputado, essa fraude ainda é fruto dos trabalhos da CPI da Saúde, em que o senhor foi relator. Existem algumas outras situações que podem ser reveladas, que de repente faltam esclarecimentos? Olha, é importante sempre falar da questão do contrato de 5 bilhões que quase foi celebrado, não foi celebrado porque a justiça impediu, em relação à SUAB. Existem alguns fatos que nós vamos esclarecer nas próximas semanas, nos próximos dias, em relação à movimentação do governo, no caso do então governador Davi Almeida, corroborando, sendo não só apenas conivente, mas sendo realmente um participante, um partícipe dessa tentativa de fraude. Porque ele afirma que o superintendente da SUAB, a SUAB, no governo dele, foi a única vez no momento da história do Estado em que a SUAB é independente do governo. A SUAB sempre teve uma relação forte com o governo, até porque é preciso existir uma previsão orçamentária para poder a SUAB celebrar um tipo de contrato, ainda mais um contrato no valor de 5 bilhões de reais. Para ver essa previsão orçamentária, o Estado precisa fazer remanejamento no orçamento para que possa ter o orçamento necessário para a celebração desse contrato. Então, nós iremos investigar quais foram os movimentos que dependiam tão somente do então governador Davi Almeida para corroborar para que esse contrato fosse efetivamente realizado, tivesse dado certo. Então, existem muitos outros pontos que precisam ser investigados. O que me assusta, Karine, é que em apenas 4 meses temos aí muito material para investigar de irregularidades que foram feitas naquele governo interino. E o senhor acredita que mesmo sem que a CPI tenha prosseguimento, né, vocês não conseguiram prorrogar o prazo para os trabalhos da CPI, o senhor acredita que mesmo ano que vem, que essas investigações possam se gerar frutos e quem sabe no futuro até cobrar e punir os responsáveis por tantos desvios? Olha, sem dúvida, se a CPI tivesse sido prorrogada, ela teria entregado muito mais resultados para a sociedade que ela entregou. Mas, de qualquer forma, eu já acredito que a CPI tenha sido um momento marcante, sobretudo para a Assembleia Legislativa. Tivemos aí diversas irregularidades descobertas e encaminhadas para os órgãos de controle. Existe o papel da CPI e o papel dos órgãos de controle. O que a CPI elucidou e já está nos órgãos de controle, cabe realmente aos órgãos de controle dar o encaminhamento necessário, tais como a questão dos nossos serviços médicos, que nós acabamos de falar aqui, que foi uma das irregularidades marcantes aí do então governo interino do Davi Almeida, e nós estaremos cobrando. A Assembleia, cada deputado tem a sua prerrogativa, independente da CPI. Claro que a CPI tem poderes e instrumentos diferenciados para investigação, mas todo deputado tem um dever de fiscalizar e de cobrar a coisa pública e defender para que não haja irregularidade
na administração pública. Ok. Tá ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado Fausto Júnior. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Karine, Carlão e a todos os ouvintes da Rádio Mix. Um grande abraço a todos e boa noite. Uma ótima noite. 6h45.